Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os elementos textuais. Então nós vamos falar sobre a introdução, tá? Então na aula passada a gente falou sobre os elementos pré-textuais, que é essa parte aqui do trabalho. Então a gente falou sobre as regras de cada uma dessas partes, a gente falou um pouco sobre as normas da BNT para isso. Hoje a gente vai entrar nessa parte aqui, que é a parte mais densa do trabalho, vamos dizer assim, e aí nós vamos falar sobre um aspecto que é extremamente importante, que é a introdução do trabalho. Eu diria que é um dos mais importantes e também um dos mais difíceis de fazer. Para mim, a introdução é um dos aspectos mais difíceis de fazer, então por isso que eu vou dar uma atenção especial para a introdução nessa aula, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa quando você faz a sua introdução é a definição do seu tema. Então, como que surge o seu tema? Como você vai definir o seu tema? O seu tema ele pode surgir de uma dificuldade prática enfrentada pelo pesquisador. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa e você vê uma questão prática que acontece, que é uma dificuldade que você vê. Você pode estudar isso, você pode surgir da sua curiosidade científica, eu quero saber por que acontece tal situação. Então, pode acontecer, pode surgir daí. Pode surgir de desafios encontrados na leitura de outros trabalhos. Então, você vai ler um trabalho e aí, por exemplo, lá no trabalho você fala assim: olha, encontramos isso, isso e aquilo, mas não foi possível encontrar tal situação. Isso é uma sugestão de estudos futuros. A sugestão de estudos futuros em artigos científicos é uma excelente fonte de tema de pesquisa. Então, vocês peguem artigos atuais que têm publicados em revistas boas, e aí vocês olhem a sugestão de estudos futuros lá nas considerações finais. E vejam quais são as sugestões. Também é uma possibilidade de escolha de tema. Ou podem surgir da própria teoria. Então, às vezes você faz uma análise da teoria e você identifica um tema de pesquisa ali na teoria. Geralmente, o tema ele é amplo. Você define um tema. Eu quero trabalhar contabilidade de custos. Tá, mas você não pode trabalhar tudo, então requer uma delimitação. Então você vai delimitar o seu tema, que deve ser dotada de um sujeito e um objeto. Então você vai delimitar o seu tema de forma: eu quero estudar contabilidade de custos em empresas do terceiro setor. Ok? O seu tema? Ou eu quero estudar a gestão da contabilidade, eu quero estudar contabilidade de custos, como que é feito contabilidade de custos em micro e pequenas empresas da minha região. Ok, então você delimitou o seu tema. Tá? Então, a definição do tema, a gente já falou um pouco nas nossas aulas, então a definição do tema refere-se a essa questão. Tá? Aí depois você vai estudar, você vai dizer a justificativa. Gente, a justificativa é um aspecto extremamente relevante no trabalho e tem que ter na introdução. Então, por que você vai fazer esse trabalho? Necessariamente ela deve enfatizar o estágio em que se encontra a teoria que diz respeito ao tema. Então, se você vai falar, você vai procurar alguma coisa sobre, você vai pesquisar alguma coisa sobre determinado tema, você tem que dizer em que estágio que se encontra a teoria que diz respeito àquele tema. Então, se você vai trabalhar contabilidade de custos em micro e pequenas empresas, você vai dizer na sua justificativa. O tema sobre contabilidade de custo em micro e pequenas empresas, ele é um tema não muito abordado na teoria, ou é bastante abordado na teoria. Você vai ter que dizer em que nível que se encontra esse tema na teoria. Então, você vai ter que justificar o seu tema com isso, ok? Você vai ter que dizer as contribuições teóricas que a pesquisa vai trazer. Esse tema quase não foi aplicado. Esse tema foi bastante aplicado, mas não incluiu tal variável. Ou esse tema foi bastante aplicado, mas não na realidade de uma cidade pequena, tal, bananã. Então, assim, você tem que você tem que justificar quais são as contribuições teóricas que o seu trabalho vai trazer. Aí você vai trazer a importância do tema do ponto de vista geral.
Então, a importância da análise de custos para as empresas, para micro e pequenas empresas, a importância do tema para casos particulares em questão, e aí você pode trazer, por exemplo, para justificar, que a gente percebe que muitas empresas na cidade e tal acabam falindo porque não fazem uma gestão de custos, enfim, você vai fazer uma discussão sobre a importância do tema para os casos que você está avaliando. A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade, então, e a descoberta de soluções para casos gerais ou particulares. Então, você vai justificar, você vai trazer vários motivos que expliquem por que aquele seu tema é importante. A justificativa, aqui é um ponto crítico, porque assim, o material que a gente está utilizando fala assim, que a justificativa difere da revisão da bibliografia e por esse motivo não apresenta citações de outros autores. Isso não acontece mais. Por quê? Você não vai usar citações de outros autores no sentido assim, fulano disse que isso e aquilo. Mas você vai dizer, olha, algumas pesquisas realizadas encontraram que a falta de análise de custos está relacionada à falência. Aí você vai colocar entre parênteses quais foram essas pesquisas. Você vai fazer uma citação. Então, hoje você já tem que fundamentar melhor a sua justificativa e sim pode utilizar citações, ok? Formulação do problema. A formulação do problema é um aspecto crítico. A formulação do problema ela pode ser enunciada em forma de pergunta. Então, como que você vai fazer? Você quer descobrir, olha como a formulação do problema é simples. Você quer descobrir quais são as características da gestão de custos nas micro e pequenas empresas da cidade de Carapó. Então, qual vai ser seu problema de pesquisa? Quais as características da gestão de custos nas micro e pequenas empresas da cidade de Carapó? Ponto de interrogação. É isso. Então, a formulação do problema, ela é um enunciado em forma de pergunta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer um trabalho científico é definir o problema, que é a sua questão de pesquisa. Então, corresponde a interesses pessoais, né, sociais e científicos, isto é, de conteúdo metodológico. Então, você precisa avaliar esse problema que você está buscando. Ele é de interesse pessoal, eu tenho capacidade de avaliar, social e científico, tem contribuição científica, vale para alguma coisa? Se sim, ok. É possível analisar metodologicamente? Ok. Esses interesses, eles estão harmonizados? Então, é possível, eu tenho capacidades para avaliar esse problema, socialmente ele é importante, cientificamente ele é importante, ele tem um conteúdo relevante, ele é metodologicamente fácil, fácil não, ele é metodologicamente possível de ser analisado, de ser respondido. Se isso tudo estiver harmonizado, ok, é um problema. Constitui-se o problema em questão científica, porque assim, não adianta você ter uma série de problemas e você não conseguir fazer um trabalho científico. Ele tem que ser uma questão científica, ser possível de aplicar metodologias para avaliar. Ele pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica. Ele pode ser empiricamente verificado em suas consequências, então tudo isso precisa estar relacionado. Eu só vou conseguir, o meu problema ele só é válido se eu conseguir verificar ele empiricamente, se eu conseguir fazer uma investigação sistemática, controlada, crítica, se eu conseguir pesquisar ele metodologicamente. Ok? Mais para frente eu vou mostrar para vocês um problema, uma justificativa, tudo certinho, os exemplos para vocês verem. Então, o que é importante na formulação do problema? Eu preciso observar a viabilidade, a relevância, a novidade, a execuibilidade e a oportunidade. Então, viabilidade no sentido de é viável, eu consigo fazer? Relevância no sentido de é importante? Vai trazer contribuições para a ciência? Novidade. Não é um negócio que todo mundo já fez? É novo realmente? Qual que é a novidade da minha questão de pesquisa? Executabilidade. Eu consigo executar? Eu consigo descobrir? Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ir lá e colocar assim, questão de pesquisa. Qual a relação entre a gestão de custos e o desempenho das empresas? Mas eu não tenho
um dado de desempenho. Eu não tenho nada que eu consiga fazer essa relação científica entre a gestão de custos e o desempenho da empresa. Então, é possível? Não é, então não é. Então a execuibilidade já não dá. E a oportunidade no sentido de eu ter os dados, de eu ter acesso, então, para a resolução desse problema. A formulação do problema ela deve ser interrogativa, uma pergunta, clara, precisa e objetiva. Então, assim, você pode até fazer uma contextualização antes, eu vou mostrar para vocês isso, mas no final você precisa ter uma pergunta. Deve possuir uma solução viável. Como eu falei para vocês, não dá para vocês colocarem, vocês escolherem fazer alguma coisa que não tem uma solução viável, que vocês não têm dados para isso. Então, o problema ele tem que ter uma solução viável. Ele deve ser fruto de revisão de literatura e reflexão pessoal. Então, vocês vão fazer uma revisão de literatura consistente para vocês definirem o problema. E aí, pode-se usar a questão norteadora, e aí não colocar em formato de pergunta, mas utilizar a questão norteadora deste estudo, quais as características, blá, 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 blá. Então, assim, você pode-se usar a questão norteadora no trabalho, e aí não colocar em formato de pergunta, ok? Aí, pronto, tenho minha justificativa, escolhi meu tema, tenho minha justificativa, defini meu problema. Aí eu vou construir minhas hipóteses. Sempre tem hipótese? Não. Alguns trabalhos têm a construção de hipóteses, outros não. As hipóteses, elas constituem respostas supostas e provisórias ao problema. Então, se o meu problema vou dar o exemplo aqui que eu falei da questão do desempenho. Vai que você consiga dados de desempenho. Então, você vai fazer assim, qual é a relação da gestão de custos com o desempenho das empresas? Aí as suas hipóteses, elas são respostas para esse problema. Então, quais seriam as respostas? Existe uma relação positiva entre gestão de custos e desempenho? Existe uma relação negativa entre gestão de custos e desempenho? Ou não existe relação entre gestão de custos e desempenho? Essas não são as suas possíveis respostas para analisar se existe relação entre a gestão de custos e o desempenho? Então, essas três seriam as suas hipóteses. As hipóteses elas têm que ter uma consistência lógica, ou seja, se a minha pergunta é qual a relação entre a gestão de custos e o desempenho, eu tenho que ter, eu posso ter três hipóteses, não, certo? Existe uma relação, não existe uma relação, ou existe uma relação positiva, ou existe uma relação negativa, ou não existe relação, certo? Precisa ter uma verificabilidade. Então, eu preciso fazer uma verificação para analisar se a minha hipótese é verdadeira ou não. É preciso que elas sejam simples, que elas tenham relevância, que elas tenham um apoio teórico. Então, para você construir uma hipótese, você tem que fazer uma discussão teórica antes para construir as hipóteses. É necessário que tenha especificidade, plausibilidade, clareza, profundidade, fertilidade e originalidade, ou seja, quase todos os aspectos do problema. Então, da mesma forma que no problema, você precisa criar hipóteses baseadas na literatura, que sejam possíveis de avaliar, que sejam claras, que sejam simples de avaliar, que sejam simples de entender e que sejam originais, ok? Então, mas as hipóteses, em geral, os trabalhos de graduação não trabalham, não tem muitas hipóteses, porque em geral a gente trabalha, principalmente na FETAC, a gente trabalha com o estágio supervisionado, no qual a gente analisa uma empresa e a gente avalia o problema identificado nessa empresa, que geralmente é muito mais de características descritivas e tal. Então, em geral, não tem essa construção de hipóteses, ok? Mas se caso o trabalho de vocês tiver, vocês já sabem como que faz. O que precisa ter no enunciado das hipóteses? É uma suposição na tentativa de explicar o problema. Como resposta e explicação provisória, relaciona duas ou mais variáveis do problema. Então, quais são as minhas duas variáveis que eu estou relacionando? O desempenho
com a gestão de custos. Então, é importante fazer essa relação de duas ou mais variáveis. Tem que ser testável e responder o problema. E serve de guia na pesquisa para verificar a validade da sua pesquisa, ok? Ela surge de observação, resultado de outra pesquisa, teoria ou da própria intuição. Aqui que eu falei para vocês, tem relação direta, tem relação negativa, tem relação positiva, tem relação negativa ou não tem relação, seria da minha intuição. Mas podem ter outras hipóteses aí ao longo das pesquisas que vocês podem fazer e descobrir que tem, ok? Muito bem. Objetivos. Objetivos é um problema. Porque, em geral, as pessoas têm dificuldade em escrever os objetivos. Os objetivos é para quê? Então, o seu objetivo ele divide-se em geral e específico. Os objetivos gerais, eles estão ligados a uma visão global e abrangente do tema. Então, se o seu objetivo geral é investigar ou explicar, você pode colocar, por exemplo, nessa questão do desempenho, identificar se a gestão de custos nas empresas está relacionada ao desempenho das micro e pequenas empresas. Ponto. Esse é o seu objetivo geral. O seu objetivo específico são objetivos de caráter mais concreto, que são objetivos que servem para resolver o geral. Então, o seu objetivo específico poderia ser alguma coisa do tipo analisar as características da gestão de custo das micro e pequenas empresas. O segundo, identificar indicadores de desempenho das micro e pequenas empresas. Então, você vai fazer os objetivos específicos, são objetivos menores, que são mais concretos, que estão ligados a atender o seu objetivo geral. E aí, uma questão que é muito importante, que é a questão de como escrever os seus objetivos. Eu trouxe aqui um exemplo, vou abrir o material de vocês. Lá no material de vocês, eu vou abrir nos objetivos. Vamos lá. Especificação dos objetivos. Quando a pesquisa ela tem o objetivo de conhecer alguma coisa, você pode usar os verbos como apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. Por exemplo, o que eu falei para vocês da gestão de custos, eu falei de identificar, certo? Então você pode usar esses verbos. Quando a pesquisa tiver o objetivo de compreender, você pode compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, enfim. Aqui tem uma série de verbos, né, que você pode utilizar de acordo com o objetivo, tá? Então, mas é importante que vocês tenham clareza que alguns verbos não são bons de usar e outros são melhores. Então, aqui nesse material tem uma lista de verbos que você pode utilizar para você escrever seus objetivos. E os objetivos, eles sempre começam por verbos, sempre dessa forma. Estimar o nível de desempenho das micro e pequenas empresas. Identificar o grau de gestão de custos das empresas. Você pode colocar, sei lá, redigir alguma coisa, que em geral esse aqui não tem muito na nossa área. Verificar o nível de envolvimento dos gestores. Sei lá, você tem aqui, classificar, você pode usar classificar os tipos de ferramentas utilizadas na gestão de custos. Então, tem uma série de verbos que você pode utilizar para você escrever os seus objetivos, ok? Muito bem, vamos lá. Então, eu trouxe aqui dois exemplos que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Um exemplo de um trabalho de conclusão de curso da FETAC e um exemplo de artigo científico que é assim, Esse trabalho de conclusão de curso ele foi transformado em um artigo científico,
tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que cada um desses aspectos, tema, justificativo, objetivo, problema, como que eles aparecem no trabalho de conclusão de curso e no artigo científico. Vamos lá. No trabalho de conclusão de curso, vou ampliar um pouquinho aqui. No trabalho de conclusão de curso, olha, vocês vejam, esse trabalho aqui foi das alunas Daniela e Vanielle, que elas foram minhas orientandas no curso de administração. Então vejam a capa, né? Esse aqui segue o modelo da FETAC. Lembra que eu falei para vocês o título, ó, o local, o ano. Aí tem a folha de rosto, o trabalho de conclusão, tá? O nome do orientador. Aí os agradecimentos. Aqui tem 2 agradecimentos porque cada uma ia fazer um. A dedicatória, né? A epígrafe, ó, a epígrafe tá aqui, ó, elas usaram uma frase do Charlie Chaplin. A lista de figuras, ó, que elas fizeram as figuras. Lista de quadros, lista de tabelas. E aí o sumário que elas fizeram, olha, veja que eu falei para vocês como que tinha que ficar, ó. Ficou exatamente igual. E aí, resumo, abstract, palavras-chave. E aí chegamos na introdução. O modelo da FETAC, ele é isso aqui. Então a introdução ela é dividida em partes. Então a primeira parte da introdução é a contextualização do estudo. Aqui é o que você vai falar, o seu tema. Então, por exemplo, aqui elas começaram falando sobre a importância das micro e pequenas empresas na maioria dos países. Ó, vejam que elas citaram os percentuais de cada país e tal, que são a base da economia. Aí elas falaram no Brasil. Aí elas foram falando tal da classificação das micro e pequenas empresas, empresas familiares tal, e elas falam, contudo, apesar da importância, muitas delas passam por dificuldades, e aí elas falam sobre as dificuldades enfrentadas, então existe toda uma contextualização do tema, e aí elas falam sobre que essas dificuldades, esses problemas poderiam ser minimizados se houvesse maior utilização dos instrumentos gerenciais, como o planejamento e a gestão estratégica. Então, vocês viram que elas fizeram um resgate de todo o tema até chegar no tema, que é a gestão estratégica, o planejamento nas micro e pequenas empresas. Né? Aí elas falaram sobre a dificuldade de encontrar modelos de gestão, né, para pequenas empresas, quando aplicado a pequenas empresas, fizeram toda essa análise, né, e apresentaram um modelo que elas vão utilizar, que é o modelo que foi utilizado em uma tese para aplicação na cidade de Carapó. Então, aí depois, ó, a delimitação do tema e formulação da questão de estudo, aí elas fizeram, com base em toda essa discussão acima que foi feita, elas falaram que as empresas familiares sofrem com as desvantagens, pontos fracos e tal, e esses fatores são os principais elevados pela taxa de falência, e que por isso, e que aí por conta disso a empresa ela precisa passar por uma série de desafios, tal, né? E aí ela chega no problema, no problema delas, que é uma pergunta: quais as características e oportunidades da gestão estratégica da empresa de pequeno porte? Porque, como eu falei, gente, aí na FETAC, faça análise de uma empresa. Então, aí elas fizeram a análise dessa empresa, né, considerando o comportamento organizacional e o processo de formação de competências. Tá? Então, com base em toda a discussão do problema, vocês viram que elas formularam o problema muito, muito claramente e aí colocaram a questão no final. Aí os objetivos. Os objetivos, como eu falei, dividem-se em geral e específico. Vocês vejam que o objetivo geral delas era analisar as características e oportunidades de gestão estratégica em uma empresa de pequeno porte especializada em segurança monitorada. Ponto. Esse é o objetivo principal delas. Aí o objetivo específico era aplicar o modelo, vocês vejam que elas usaram aplicar, o modelo de Vieira 2002, que era o modelo que eu falei para vocês que veio de uma tese de doutorado, de diagnóstico de gestão estratégica, para identificar quais as práticas de gestão estratégica adotadas pela empresa estudada. Então, primeira coisa que elas fizeram, aplicaram esse modelo na empresa estudada. Aí,
Depois, elas identificaram padrões de comportamento na gestão estratégica das micro e pequenas empresas estudadas. Por quê? Além dessa empresa, elas aplicaram em outras 30 outras empresas e elas identificaram se tinham padrões de comportamento, se essa empresa que elas estudaram, se as outras empresas elas tinham algum padrão de comportamento com relação à gestão estratégica. Depois elas compararam o diagnóstico da empresa foco de estudo, que foi essa empresa aqui, elas compararam com as outras 30. Então, compararam o diagnóstico da empresa foco de estudo com as demais empresas. Depois, elas identificaram a influência do perfil do gestor e da empresa nas estratégias adotadas. E, por fim, elas propor sugestões de melhoria no processo de planejamento estratégico da empresa foco de estudo. Esse propor sugestões de melhoria, essa aqui é a característica de todos os trabalhos da FETAC. Então, em geral, propõe-se sugestões de melhoria. Vocês vejam que todas esses objetivos, eles estão relacionados a analisar as características e oportunidades de gestão estratégica em uma empresa de pequeno porte especializada em segurança monitorada. Então, os objetivos específicos são bem concisos e resumem o que você vai fazer no seu trabalho, tá? Aí, vamos para a justificativa. A justificativa delas, elas se pautaram elas colocaram: a escolha por trabalhar com micro e pequenas empresas se dá por sua importância na economia, bem como pelas particularidades que só podem ser encontradas nesse tipo de organização. Conforme mencionado anteriormente, a maioria dessas empresas são familiares. Aqui que eu falei para vocês, elas colocaram uma citação. A empresa familiar caracteriza-se pela importância da confiança mútua, tal, nananã. Então, assim, se a citação for importante para dar base para a sua argumentação, você pode usar. E aí ela colocou para suas outras características são o estímulo ali, tal, a geração de empregos. Então, elas usaram citações, mas vocês vejam que na maioria é sem citações. Apesar da já mencionada importância dessas empresas, ressalta-se também a falta de modelos de diagnóstico da situação da gestão estratégica disponíveis para auxiliar os gestores dessas empresas, uma vez que em sua maioria, são administrados por empresas sem conceitos de gestão de negócio e planejamento. Então, vocês vejam que elas fizeram toda uma discussão de justificativa, por que era importante fazer essa análise. Tá? Aí elas abordaram por que era importante cada um desses aspectos que elas abordaram, e elas colocaram: a relevância deste trabalho se dá por conta do método de aplicação utilizado, analisando a gestão da empresa de pequeno porte, compreendendo como ocorre esse processo e identificando possíveis falhas e oportunidades de avanço. Além disso, a análise comparativa com outras empresas do mesmo porte permite testar o modelo proposto por Vieira, bem como identificar similaridades e disparidades entre as empresas. Dessa forma, o estudo em questão apresentará contribuições não somente à empresa estudada, mas também às demais empresas interessadas em seguirem as teorias relatadas, visando a melhoria do desempenho administrativo e competitivo da organização. Então, por que é importante? Aqui está a contribuição prática. Então, você precisa fazer a sua justificativa abordando todos esses aspectos. E aí, por fim, elas colocaram a estrutura do trabalho, que isso aqui é do modelo da FETAC, então tem que ter a estrutura do trabalho, que é aí de que forma que o trabalho está dividido. Ponto. Aí já vai para 2, que seria a caracterização da organização. Então vocês vejam que a introdução delas é tudo que eu acabei de falar na aula. Então são os objetivos, a justificativa, né, a delimitação do tema. Então vocês vejam, isso aqui é de um TCC, por isso que é longo assim, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas e alguma coisa. Mas, quando vai transformar isso aqui num artigo científico, eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá bem? Ó, o artigo científico, ele ó, aqui tem o resumo, tal, as palavras-chave. Aqui, ó, a introdução do resumo no artigo científico, a gente começou falando sobre a gestão estratégica, né, que tem sido
usado o foco em diversos estudos, que ele é muito importante na performance, contudo que a maioria dos estudos ainda focam as grandes organizações, deixando as pequenas em segundo plano. Aí a gente falou sobre a importância dessas organizações, dessas pequenas empresas, e além da importância econômica e social, elas têm particularidades que as tornam diferentes das grandes empresas. E aí aqui a gente fala sobre as diferenças, as dificuldades que elas têm. E apesar da importância e particularidades, existe uma carência de estudos. Então o que acontece? Tudo que a gente falou antes sobre a importância, sobre as dificuldades, ela serve de base para o meu problema e para a minha justificativa. Tá? Então, apesar da importância e particularidade das pequenas e médias empresas, existe uma carência de estudos na gestão que considera essas características, né? Então, falamos tudo isso. Diante disso, este artigo tem o objetivo de realizar o diagnóstico com enfoque nas dimensões que promovam a integração das características e tal. Vocês viram? O objetivo delas aqui, ó, realizar o diagnóstico da gestão estratégica das PMEs com enfoque nas dimensões. Então, aqui está o objetivo geral. Em geral, nos artigos científicos, a gente não escreve os objetivos específicos. Alguns artigos você vai encontrar, mas em geral, um artigo tem um objetivo, ok? Geral. E aí, aqui justifica-se, né? Optou-se por realizar, tá? Na literatura foram encontrados estudos sobre GES, tal, contudo, eles se baseiam apenas em um dos aspectos. Vocês lembram que eu falei para vocês a situação da teoria? Então, aqui, ó, eles foram encontrados alguns artigos, mas eles abordam apenas alguns aspectos e ainda mencionam a existência, importância a existência, inexistência ou importância da gestão estratégica, sendo esse um diferencial deste estudo. Então, eu disse qual é a situação da literatura e eu disse que, olha, por conta dessa limitação da literatura, o meu é um diferencial. Então, por isso que isso aqui é uma justificativa, tá? Para atender o objetivo proposto, inicialmente serão discutidos aspectos teóricos que embasam a análise e posteriormente será realizado um diagnóstico através de análise de cluster. Aqui eu disse resumidamente a metodologia, vamos dizer assim. E aí aqui, ó, gente, isso aqui, ó, é muito importante numa introdução, que é a contribuição, que é a justificativa. A principal contribuição do estudo reside em testar a aplicabilidade da conjunção de aspectos do diagnóstico organizacional, visto que entende-se que a falha de um aspecto pode ocasionar falha nos demais. Além disso, no aspecto prático, lembra lá na justificativa que tinha questão prática? O estudo permite identificar as características e ações a serem melhoradas na GE das PMEs estudadas. A relevância da presente pesquisa torna-se maior quando considerada no contexto de uma economia em desenvolvimento, na qual as PMEs desempenham um importante papel na reestruturação da economia após momentos de crise econômicas e comerciais. Então, gente, o que acontece? Vocês vejam que aqui foi feita uma justificativa apresentando as principais contribuições do estudo. Aí vocês vão dizer assim, mas aqui não tem o problema de pesquisa, não está escrito aqui o problema de pesquisa. O problema de pesquisa aqui, ele está relacionado a essa parte aqui, ó. Apesar da importância e particularidades da PME, existe uma carência de estudos focados no diagnóstico da gestão que consideram tais características, visto que a estratégia, quando aplicada aos pequenos negócios, necessita de um grau de simplificação. Então, qual que é o problema? Existe uma carência, a gente sabe que tem uma carência. Então, o meu problema ele está de forma, como que eu posso dizer, forma implícita, ele está assim, meu problema é, quais são, quais as características que eu preciso analisar, quais as variáveis que eu preciso analisar num diagnóstico da gestão estratégica em pequenas empresas, considerando as dimensões que promovam a integração das características de comportamento organizacional e do processo de formação de competência. Em geral, os artigos não trazem a questão, tipo, o problema como questão, ele traz justificado no texto. Mas no TCC de vocês, vocês vão fazer em formato de questão. Mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque vocês vejam que a introdução lá do trabalho,
Aqui ficou menos de meia página, aqui uma página. Então, o trabalho, a introdução virou uma página e meia. Então, por isso que as introduções nos artigos, elas são todos esses aspectos são resumidos de forma, são juntados, tá? Então, mas é importante que vocês saibam identificar aonde está escrito o objetivo, qual que é o problema, qual que é a justificativa, tá? De um artigo científico. Muito bem, esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês terem uma ideia. Eu espero que tenha ficado claro. Na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade com relação à introdução, elaboração de problema, justificativa e objetivos, tá? A gente vai fazer uma atividade prática, uma atividade avaliativa, e eu mando para vocês na próxima semana. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, vocês podem me mandar mensagem através do nosso grupo do WhatsApp, que eu responderei. Desejo a todos bons estudos e uma boa semana. Um abraço.